Fala pessoal, hoje eu vou falar do porquê a dor importa. É um tema que talvez, poxa, sofrimento, tristeza, eu não quero saber disso. Mas vou explicar o do porquê a nossa geração tem sido tão destruída por não aprender com o momento da tristeza. Então, quando a gente fala sobre tristeza, sobre sofrimento, muitas pessoas podem acabar rejeitando isso, achando que isso não tem posição na vida delas. Mas pelo contrário, a tristeza ela é uma professora muito boa. E olha, ela te ensina assim, valores que nenhum outro sentimento vai te dar. Então, hoje no mundo, a gente está vivendo algo que as pessoas querem simplesmente ignorar a tristeza. Então você vê as músicas, os filmes, principalmente o entretenimento, fazendo com que as pessoas simplesmente ignorem a tristeza, Poxa, tá triste, vai beber, Poxa, tá triste, vai encher a cara. E sempre uma forma de preencher um vazio ali que na verdade não deveria ser preenchido com a alegria, mas de fato com a tristeza. E por que isso, Porque a tristeza, ela te dá sentimentos em que somente ela pode te prover. Então, por exemplo, o arrependimento. O arrependimento só acontece porque existe um erro, Ninguém se arrepende por algo bom que fez. Fala, poxa, sou um jogador de futebol e faço 3 gols na partida e levei o meu time à vitória. Poxa, estou muito triste com isso, Ninguém sente arrependimento por algo bom que fez, simplesmente por algo ruim que aconteceu. Então, quando rola o arrependimento, por exemplo, você erra com um amigo seu, você machucou ele, se a pessoa não aprender com esse momento, a amizade ela simplesmente fica algo completamente falso, ela nunca cresce, porque os dois vão falar, ah, não, tá bom, deixa pra lá, e ignora o processo de arrependimento, de tristeza, do outro considerar a dor do outro entender, passar ali um momento de, poxa, posso perder essa pessoa, e aí quando você ignora esse processo, você nunca vai saber o que está atrás da porta. Então quando uma amizade, por exemplo, ela surge atritos, isso só fortalece a amizade. Então, quem nunca, brigou com um amigo, depois vai lá e pede desculpa, pede perdão, e nisso tem um processo que fica um pouco um clima chato, situação ali meio difícil, mas depois as pessoas sempre se reatam, a amizade fica sempre mais forte quando o arrependimento de fato é genuíno. Então você tem que aprender com esse momento de tristeza. E o que acontece hoje? O mundo está todo voltado, está todo empenhado para fazer você ignorar a tristeza. E aí vem um cara chamado Alexander Solzhenitsyn. Ele fez um livro chamado Arquipélago Gulag, que ele mostra como eram os campos de concentração na época de Stalin. Ele pegou ali 227 testemunhos de pessoas que passaram por esses campos, tanto de trabalho forçado quanto de extermínio, para poder mostrar a importância da tristeza para o ser humano. E nisso, Alexander Solzhenitsyn diz o seguinte, que o sofrimento forma a alma como nada mais pode fazer. Ou seja, o sofrimento, ele molda a sua alma, a dor, ele molda você, o seu caráter. Então é claro que você não deve perseguir o sofrimento, seria algo antinatural, mas você deve encará-lo com coragem e saber que vai ter um aprendizado depois disso. E agora eu vou dar um exemplo, que quando eu vi, eu confesso, falei, cara, isso aí com certeza é um filme de criança. Eu vou ver aqui porque, vamos ver, O filme se chama Divertidamente. Já aviso que vai ter spoilers, então se você ainda não viu, veja esse filme, tenho certeza que você vai ter curiosidade de ver depois desse vídeo. É uma animação em que mostra os sentimentos dentro da pessoa. Então, por exemplo, dentro da pessoa tem os personagens, tem o medo, tem a raiva, tem o nojo, tem a alegria e tem a tristeza. E nisso há uma mesa de comando em que os sentimentos vão controlando. Então, por exemplo, poxa, ela tá jogando bola, aí a alegria vai lá e coloca a mão no controle e, poxa, tá muito alegre e tudo. Ou senão, no momento de tristeza, a tristeza vai lá, toma o controle e isso vai dominando ela. No momento de raiva, a raiva vai lá e põe a mão no controle e tudo. Então, mostra os sentimentos dentro de uma pessoa no dia a dia, E vai mostrando como eles se reagem. Só que aí o filme vai mostrando a alegria a todo tempo tomando controle sobre o comando de bordo, digamos assim. Vai virar uma ótima semana, que vai virar um ótimo ano, que vai virar uma ótima vida. E aí não dá espaço para nenhum outro sentimento, incluir especificamente para a tristeza. Então você vê que ao longo do filme, a alegria sempre tenta tomar o controle. Não, pode deixar, eu vou tomar controle aqui. Não, deixa pra lá a tristeza. Sai da cara, sai daqui, porque você vai deixar a menina triste. Ela tem que ficar alegre, ela tem que ficar alegre. E aí sempre o antídoto para lidar com os conflitos da vida é a alegria.
Isso é um mega problema. Ai, alegria, pra onde ela foi? Nisso, qual que é a consequência? Essa menina, né, que é a personagem, fica extremamente triste, se afasta dos pais, já tá indo embora, né, da cidade, e aí tem uma coisa que faz ela voltar, que é de fato, né, a alegria, a tristeza acaba entrando, né, numa confusão ali, fica longe do controle, e aí acaba gerando tudo isso dentro dessa criança, dentro dessa adolescente, e ela fica extremamente apática, né? Ela fica fria e começa a ir embora. E aí, no momento em que a tristeza, ela entende, né? No momento, na verdade, que a alegria, né? Ela entende que a tristeza, ela é importante, a alegria deixa a tristeza tomar controle. É com você. Eu? Tristeza? Tristeza? Que a alegria só entendeu a importância da tristeza quando ela pega uma lembrança, que no filme é muito legal, que eles colocam um círculozinho, né, uma bolinha assim, como as lembranças do ser humano, e aí ela pega essa bola, e aí sempre quando ela pega uma lembrança, a alegria, aí ela joga pro lado assim, ela vê que sempre, antes de todo momento alegre, existe um momento de tristeza. Quis desistir. Por causa da tristeza. A alegria entendeu que muitas das vezes para você alcançar a alegria é necessário você passar por um período de tristeza. Então, não ignore os seus momentos de tristeza. Não ignore a sua dor. A dor ela precisa ser sentida. Né? Quando você simplesmente tenta encaixar a alegria em tudo na sua vida, você nunca vai experimentar sensações que somente a tristeza te dá. Então talvez você está tentando aí, né, igual um drogado mesmo, que vai lá, sobe o morro, pega, né, pega ali uma droga com um traficante, injeta ali, mas ao invés de ser, sei lá, né, você tomar um LSD, você cheirar uma cocaína, você injetar ali alguma droga, você está dando injeções em você de alegria, achando que isso vai ajudar você a passar no conflito, mas na verdade tudo que você precisa é chorar, tudo que você precisa é ter um momento para você mesmo, porque esses momentos, por mais, né, que a gente acha que vai ser eterno, na verdade realmente ele passa, e aí você vai aprender. Como eu disse, né, a tristeza ela é uma professora cruel, mas ela ensina pra gente, pode ter certeza. E aí também tem um outro cara, né, ele chama Pedro, olha só que legal o que ele diz. Né, Pedro diz o seguinte: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora vos importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Contristados é triste, ou seja, Pedro, né, apóstolo de Cristo, ele diz o seguinte: é necessário que por um tempo você fique triste, né? Ou seja, não ignore o inevitável, né, na sua vida. Você vai ter momentos de sofrimento, você vai ter momentos de tristeza, mas esses momentos eles são extremamente importantes para a sua vida. E aí também tem um outro cara lá em Oséias, diz o seguinte: ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Ou seja, muitas das vezes, né, a gente não consegue entender que nem sempre as coisas, quando não acontecem coisas boas com a gente, não quer dizer que não vão ser boas pra gente. Vocês conseguem entender isso? Né? Você vai conseguir tirar um aprendizado daquilo dali, e esse versículo é simplesmente sensacional, né? Que ele nos feriu, mas ele sarará as nossas feridas. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza, ou já enfrentou isso, e talvez precisa voltar lá atrás para poder sarar essa ferida, entenda, né, que a dor realmente ela é passageira, que fica, né, uma cicatriz. Você vai lembrar, você não vai ter uma amnésia, né? Mas de fato você não vai doer mais. Você vai ver aquela cicatriz ali e não vai doer mais. É assim que se trata uma ferida, né? Você tem um tempo para poder sarar. Algumas feridas são mais longas do que as outras, mas o remédio não é sempre ter alegria. Você precisa ter um momento para cuidar de você, beleza? Então essa é a mensagem aqui que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E poxa, deixa aí nos comentários, alguém talvez precisa ouvir isso, talvez está passando por um momento também de dificuldade, de tristeza. Deixa aí também o seu relato, se isso fez bem para você, se você já passou algum momento também de tristeza. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para que o canal cresça e mais pessoas também tenham contato com aquilo que você está aprendendo aqui, beleza? Um abraço.